144 Twitch Pop Capítulo 577 Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o like nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o like nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. São Cetro grunhiu quando o morto-vivo alto e majestosamente removeu a lança de osso e voou para longe para ficar ao lado de Sylvester. São Cetro foi deixado para trás, jogando um pouco de sangue. No entanto, a ferida no peito sarou imediatamente. Devido ao ataque repentino, Felix e Sobreaque saíram de seu estado fanático. Eles olharam ao redor confusos. Orientando-se, eles rapidamente se reuniram em torno de Sylvester e pediram uma atualização. Ele pode usar magia mental. Vocês dois foram afetados por isso, revelou Sylvester, preparando-se para a batalha iminente. Agora, o Imperador Haas será o personagem principal desta batalha, com o resto de nós como apoio. Lembre-se, crie tantas oportunidades quanto possível para o Imperador Haas atacar o Cetro Santo. Um usuário de magia cerebral. O Imperador Haas murmurou. Para nossa sorte, não tenho mais cérebro, sou apenas um espírito imortal ocupando este navio. Ele não pode me afetar, mesmo que conheça as artes das trevas. A única maneira de me prevenir é sendo verdadeiramente mais forte do que eu. Isso certamente foi um rompimento para o resto. Então, Sylvester permitiu que o Imperador Lich assumisse a liderança. Você sabe como as batalhas nesse nível são travadas melhor do que eu. Você pensou mais de uma dúzia de grandes magos sozinho, diga-nos o que você precisa. Depois de pensar um pouco, o Imperador Haas transparente o braço direito. Ele não usava nada além de vestes reais pretas e grossas, com uma armadura de ombro grande e pontuda que fazia sua figura parecer grande. Ele também adornava um capuz preto na cabeça, que destacava as órbitas oculares e os crânios estreitos. O Imperador Haas montou vários lançamentos de quase 2 metros de comprimento feitos com seus próprios ossos. Ele entregou um para cada um deles. Se você tiver uma chance, apunhale-o com isso. Esta não é apenas um lançamento convocado, mas o osso de um mago supremo. Na verdade, isso irá machucá-lo. Fora isso, como o bardo disse, tente distraí-lo, assim como eu. O que você ama? Felix parou de perguntar no meio do caminho quando a terra de repente começou a tremer. O Imperador Haas se virou, braços bem abertos. Bem diante de seus olhos, emergindo das ravinas profundas e escuras esculpidas pelo Cetro Santo, surgiram milhões e milhões de mortos-vivos, rastejando lentamente para fora. Variando de pequenos guerreiros esqueletos a guerreiros blindados, gigantes, ghouls, zumbis, animais e, claro, o dragão morto-vivo. Urá! Chamas azuis tão frias quanto o extremo norte saiu da ravina, mas em vez de queimar os mortos-vivos, apenas os trouxeram mais fortes, como se fossem recebidos um buff. Eu chamo isso de Thunderash. O Imperador Haas proclamou com orgulho quando o dragão apareceu. Vamos continuar a batalha. Sem hesitar, o Imperador Haas voou de volta em direção ao Cetro Santo e, sem parar, estendeu a lança para atacar o homem mais uma vez. Que os poderosos vençam. O Cetro Santo respondeu da mesma maneira e segurou firmemente sua lança para saudar os mortos-vivos. Não houve novas expressões no rosto do homem, apesar de ter sido empalado antes. Mesmo naquele momento, quando milhões de mortos-vivos enxemeavam, parecia que as coisas estavam sob controle. Estrondo. Quando dois magos supremos lutam, o mundo só pode ficar de lado e assistir. Foi o que aconteceu nos bastidores, pois cada vez que os dois trocavam golpes, a energia derramada arruinava ainda mais a paisagem. De um terreno baldio, logo começou a aparecer um inferno, já que suas velocidades eram tais que as pedras começaram a se transformar em lava. Todos. Use seus ataques de longo alcance mais poderosos no Cetro Santo. Sylvester ordenou e se preparou para outra ira dos céus. Estrondo. Assim que começaram, ouviram um barulho alto no céu e viram o Cetro Santo criando uma esfera vermelha colossal parecida com o Sol. Ele o enviou em direção ao Imperador Haas, que apenas o contra-atacou usando um escudo feito de energia verde. Como esperado, Saint Scepter tem mais experiência de batalha. Sylvester mordeu os lábios e tentou consumir o máximo possível de solar ao seu redor.
Mas como havia dois magos supremos nas proximidades, não sobrou muito para Sylvester devorar. Tempo é tudo. Sylvester murmurou e se concentrou nos movimentos de São Cetro para ver quando ele avançava e quando hesitava. Todo homem tem uma fraqueza, então ele tentou procurá-la. Senhor Inquisidor, use sua magia de fogo mais forte quando eu mandar. Sylvester começou a se preparar. Felix, fique atrás de mim e me segure quando eu atacar. Guardião Soulbreaker, ataque a alma de Saint Scepter quando eu mandar. Temos que sobrecarregar seus sentidos para confundi-lo. Enquanto isso, o Imperador Lich lutava contra o homem mais forte da Terra Santa no céu. A força deles parecia quase igualada. No entanto, a diferença de experiência era evidente aos olhos de todos. O Cetro Santo estava lentamente ganhando terreno e causando mais danos ao Imperador Haas. No entanto, os mortos-vivos também foram úteis. Eles criaram montanhas imponentes a partir de seus próprios corpos, escalando as estruturas macabras na tentativa de alcançar o Cetro Santo. Cada vez que faziam isso, eles se agarravam ao Cetro Santo antes de explodirem em uma luz azul. Além disso, havia um enorme dragão vomitando fogo azul e frio. Cada vez que os dois magos supremos se moviam e entravam em confronto, seja fisicamente ou magicamente, a destruição se espalhava ainda mais. Os sons de sua batalha ecoaram por vastas distâncias, nos castelos do sul do leste. Espere. Sylvester manteve os pés firmes no chão. Ele vai parar para respirar. Quando eu disser vai, libere tudo o que você tem. Nenhum acordo verbal foi necessário, pois todos mantiveram os olhos fixos na batalha diante deles. Os dois magos supremos estavam se movendo tão rápido que estava ficando mais difícil para eles se concentrarem também. Mas o Imperador Haas estava tentando desacelerar o Cetro Santo de vez em quando. Ir. Sylvester entoou o hino mágico mais antigo novamente e estendeu as palmas das mãos em direção ao Cetro Santo. Desta vez ele foi mais rápido e liberou todo o solário de seu corpo. O feixe branco e ardente de plasma irrompeu e atingiu o Cetro Santo bem no centro do peito, jogando-o para trás em estado de choque. Estrondo. O Lorde Superior Inquisidor não ficou muito atrás, pois o solo sob o Cetro Santo começou a entrar em erupção como vulcões, e de cada buraco saiu lava vermelha ardente, junto com fogo. Eles miravam com precisão no Cetro Santo sempre que ele passava por cima de qualquer um deles. O Imperador Haas não perdeu o momento e saltou em direção ao Cetro Santo. Desta vez ele jogou fora suas vestes, revelando seu corpo nu e esquelético de morto-vivo. Era grande e seus ossos eram incrivelmente densos, com um peculiar brilho negro por toda parte. Da caixa torácica, dos braços, da cabeça e da coluna vertebral, ao redor do corpo do Imperador Haas, vários espinhos longos saíram com pontas afiadas como agulhas. Eles se estendiam em todas as direções, não deixando espaço para o Cetro Santo se esquivar. Peguei ele. O Imperador Haas exclamou de alegria quando múltiplas lanças de osso foram cravadas no corpo do Cetro Santo. Seu rosto, pescoço, peito, todas as partes foram esfaqueadas na medida em que as lanças de osso saíram do outro lado. Rachadura. Com seu trabalho concluído, o Imperador Haas quebrou as pontas ósseas de seu esqueleto, permitindo que o corpo empalado de Saint Scepter despencasse. Caiu rapidamente porque o peso dos ossos era enorme. Baque. Quando o corpo de São Cetro encontrou o chão, ele ainda estava empalado em dezenas de espinhos. Ele permaneceu suspenso alguns metros acima enquanto as lanças de osso se transformavam em sua cama. Seu corpo estava encharcado de sangue e ele tossiu desesperadamente enquanto tentava respirar. Sua mandíbula exposta fez barulhos, tentando dizer alguma coisa. Isso não parece certo. Sylvester sentiu isso. Ele não sabia por quê, mas seus sentidos lhe diziam que havia algo errado ali. Ele não morreria tão facilmente. Sem perder tempo, Sylvester imediatamente tirou um frasco de poção de cura do bolso e jogou-o no pescoço de São Cetro para que ele pudesse falar alguma coisa. O que você quer dizer? Que não esperava essa perda. Bebê. Saint Scepter olhou para Sylvester, tentando levantar a mão. Ser. Os sentidos de Sylvester agora soavam como sinos de igreja, e ele realizava magia de cura pessoalmente. Aceite sua derrota e morra. Não. Finalmente, São Cetro respondeu. Bem atrás. De você. Palmas. Rapidamente, as cabeças de todos se viraram para olhar para trás. Para seus corações afundados, sobre aquele estava ali,
cujo corpo começou a mudar de forma. À medida que o seu corpo se transformava, a verdade por trás de seu grave erro tornou-se clara. Parabéns, você derrotou seu próprio homem. Sylvester olhou para o leito de lanças de osso, e lá estava o corpo empalado e sangrento do verdadeiro guardião destruidor de almas, não o cetro santo. Bom. Completando sua mudança de forma, Saint Scepter deu um soco nas entranhas de Felix quando ele estava mais próximo, tirando-lhe o ar. Com um único golpe normal, ele colocou o poderoso Darksaber de joelhos, armaduras que Jen quebrou em volta do estômago, assim como os ossos internos. Sylvester imediatamente saltou para longe, assim como o Lorde Superior Inquisidor e o Imperador Haas. Eles estavam todos confusos sobre o que havia acontecido ou quando a mudança aconteceu. Isso é impossível. Você não pode afetar meus pensamentos. Imperador Haas questionou. Saint Scepter suspirou e balançou a cabeça, olhando para o corpo moribundo de Soulbreaker. Tal talento. Eu não tive animosidade com você, guardiã Soulbreaker. Esta é apenas a consequência da decisão de Bard, que sua alma encontre o abraço do Senhor. À distância, Sylvester cerrou os dentes. Ele queria curar Soulbreaker e salvá-lo. Quando você trocou de corpo, São Cetro ergueu seu cajado e preparou-se para bater no chão. É verdade, não posso afetar os pensamentos dos mortos-vivos, a menos que... Baque. Tudo nos arredores mudou com apenas um toque suave da equipe. Foi como se alguém tivesse apertado um botão. Sylvester, o Lorde Superior Inquisidor e o Imperador Haas se encontraram no vazio e, para onde quer que olhassem, viam apenas um céu noturno cintilante com inúmeras estrelas e formações celestes. Até o chão em que estavam parecia celestial, mas mesmo assim eles caminharam sobre ele. Isso não é bom. A mandíbula esquelética do Imperador Haas tremeu. Perdemos antes mesmo de a batalha começar. Sylvester respirou longa e profundamente, já que ele já havia experimentado isso antes. A sensação de aparecer repentinamente em um novo mundo. Este é o seu vazio supremo. Exclamou o Lorde Superior Inquisidor. Presos. Estamos presos. Desde quando? Este é um vazio supremo completo. Ao contrário de Niel, não consigo sentir nenhuma fraqueza. Sylvester engoliu em seco silenciosamente. O último recurso, então. Eu vou te dar a chave. Sylvester fez a escolha lógica, para poder salvar Soulbreaker e voltar para garantir que a cidade estava segura. Além disso, ele estava exausto e o Imperador Haas era inexperiente e pouco poderoso. Pegue e vá embora. São Cetro permaneceu em silêncio por muito tempo depois de ouvir a rendição indireta de Sylvester. O homem era difícil de ler porque não tinha parte inferior do rosto e seus olhos estavam sempre brilhando de um branco brilhante, não deixando ninguém ver suas pupilas. Eu não esperava que você se rendesse tão cedo, São Cetro falou divertido. Verdade seja dita, a chave seria minha, independentemente da sua escolha. Como esperado, há mais. O que você quer então? Sylvester latiu, olhando nervosamente para o reino vazio em que estava. Ele se sentiu completamente impotente. São Cetro declarou a mão indicado para ele. Você, Sylvester Maximilian, a anomalia, eu quero que você comprometa-se com um contrato de sangue comigo, e você terá liberdade, papado e seu povo, vivo. Não faça isso. O Lorde Superior Inquisidor aconselhou imediatamente Sylvester. É uma escravidão eterna. Pelo poder, é um pagamento muito alto. Sylvester cerrou os dentes e falou. Foi assim que você escravizou o Papa Shell? Ele é um amigo de infância, não um escravo. Ele é leal a mim, assim como o Darksaber é para você. São Cetro respondeu e mostrou a palma da mão. Imagens mágicas e realistas se formaram sobre ele, mostrando algo. Ele já deveria estar perto da sua cidade. Sylvester franziu a testa. Ele está vivo. Nunca morreu, apenas descansando. Fazendo sua parte na grande aposta que jogamos. Saint Scepter disse novamente designado para Sylvester. Você sabe por que mandei para lá, Sylvester Maximilian. Mamãe. O olhar de Sylvester ficou frio. Por que você quer meu servidão? São Cetro balançou a cabeça, alargando os braços. Eu não, eles querem. Twitch Pop capítulo 578 Eu não, eles querem. Sylvester já tinha ouvido isso tantas vezes. Do fantasma do primeiro Papa e agora dele. Sua paciência se esgotou. Ele queria ir direto ao ponto. Quem?
Os seres para quem você vendeu sua liberdade? Os deuses que não precisam de orações. Santo Cetro respondeu, nem um pouco ofendido pelas palavras de Sylvester. Você ainda não percebeu isso? Não nascemos neste mundo por causa da natureza, mas por causa da vontade deles. Então as reencarnações não foram realizadas. Sylvester finalmente encontrou algumas respostas. Quem são eles? O que querem de mim? Por que me querem servidão? Sylvester perguntou. Ele sabia que não seria capaz de escapar daquele vazio supremo tão facilmente, então pelo menos queria saber todos os termos de antemão. Saint Sipter estendeu seu cajado em direção a Sylvester e, à frente do cajado, imagens realistas se formaram mais uma vez. Nas imagens, diversas pessoas apareciam com a mitra do Papa ou em diversas armaduras, provavelmente os cetros santos. Todos os papas e cetros santos reencarnados. Sylvester deduziu isso. Ele não está revelando demais. Todos os que chegaram antes, vieram porque eles quiseram. Inclusive eu, ganhei para que todos os seus desejos fossem realizados. O cetro santo mostrou os rostos de todos os reencarnados em imagens mágicas holográficas. Desde o momento em que respiramos pela primeira vez, todos os aspectos de nossas vidas estavam sob o controle deles. Mas então apareceu uma anomalia, fora do controle deles, com um papel desconhecido. Eu sou uma anomalia? Sylvester finalmente entendeu o significado. Buf, se não foram eles que me trouxeram, então quem? Solis? Bang. Cetro Santo bateu a ponta de seu cajado no chão infinito, semelhante a um vazio, criando ondulações no próprio espaço, semelhantes às ondas na água. Uma anomalia deve ser contida. É uma lei inquebrável neste mundo arragada. Eles são supremos, opor-se a eles é impossível, mesmo em seu sonho. Porque eles me permitiram viver até agora. Porque o Papa me tratou com tanta segurança e sinceridade. Tudo o que aconteceu na minha vida até agora me empurrou para ficar mais forte. Isso não poderia ser uma coincidência. Sylvester tentou raciocinar em sua mente. Sylvester entendeu que nada na vida era claro e simples para um homem do calibre de São Cetro. Por trás de suas palavras estão significados sobre os significados e ações que escondem outros interesses verdadeiros. Sua Santidade, não aceite os termos. O Inquisidor Lorde Superior falou severamente, embora não tenha entendido completamente a conversa entre os dois. Ele especulou sobre a conversa sobre eles, mas as palavras sobre sua chegada ao mundo eram misteriosas. Não ceda às exigências desses vermes. Eles são os traidores da Terra Santa, crios do diabo. Ignore suas exigências. Sylvester apreciou a preocupação do velho por ele. Na verdade, o Lorde Superior Inquisidor colocou seu coração, mente, alma e esperança nele. Você está certo, Lorde Inquisidor. Qualquer deus que força dois continentes à guerra não pode ser nenhum deus, apenas um demônio fingindo ser um. Você não pode se opor a eles. Você não pode sobreviver se eles decidirem condenar. São Cetro avisou severamente. Lute se for o seu desejo. Mas não espere pela vitória, pois você não tem o que ela exige. Sylvester tentou discernir o significado por trás das palavras de São Cetro. Ele está com medo deles? Senhor Inquisidor, Imperador Haas, se você deseja renunciar, honrarei suas escolhas. Mas desejo continuar esta luta, mesmo aqui. Sylvester declarou abertamente, quase mentindo para si mesmo, para reforçar sua própria confiança. O Lorde Superior Inquisidor deu um passo à frente, ficando ao lado de Sylvester. Seu pesado cajado metálico acendeu, as chamas brilhando em um vermelho vivo. Suas vestes escarlates irradiam carmesim, e seus olhos atrás do visor ainda mais brilhantes. Que haja fogo, que haja fúria. Claque. O Imperador Haas, que agora estava com o peito nu, revelando seu esqueleto preto metálico, deu um passo à frente também. Eu já estou morto. Se eu morrer de novo lutando contra essas crias de demônios, valerá a pena. Você não deseja salvar sua mãe? Perguntou São Cetro, lembrando Sylvester das apostas. Sylvester estava extremamente preocupado com ela, mas não demonstrou isso em seu rosto. Se eu aceitar essa servidão, ela se matará de tristeza. Somente na minha vitória poderá haver alívio. Naquele momento, Sylvester estava fazendo a maior aposta de sua vida. Ele sabia que apenas lutar não lhe daria uma saída, mas antes de tomar uma decisão, precisava ter certeza de todas as dúvidas que tinha em mente. Uau!
Sylvester chutou o chão e se lançou em direção ao cetro santo. Ele não deu mais atenção ao tipo de poder que o cetro santo tinha. Tudo o que sabia era que a lança em suas mãos poderia perfurar a pele do homem. Mas, infelizmente, o esgotamento do Solarium foi um problema que ele não conseguiu resolver naquele vazio, como havia feito com o Diniel, já que não era imperfeito. Enquanto Sylvester se lançava para a frente, Lord Inquisidor também se movia, flutuando no chão com chamas sob os pés. Seu cajado se transformou em uma enorme espada de fogo, com mais de 10 metros de comprimento e 1 metro de largura. O corpo principal do bastão era apenas o cabo da lâmina. Ao mesmo tempo, o Imperador Haas voou desde que era um mago supremo. Suas órbitas brilharam verdes naquele momento, e ele abriu a mandíbula para liberar um gás verde. Rugidos de feras desconhecidas ecoaram daquela névoa densa. O que era? Ninguém tinha ideia. Todos os três deram tudo de si em seus ataques, mas permaneceram próximos o suficiente para trabalharem juntos nos ataques. Slash. Sylvester foi o primeiro a alcançar o homem e brandiu a lança de osso. O Lorde Superior Inquisidor não ficou muito atrás e saltou de baixo, empurrando sua lança para cima com precisão. Clac! Onde ele foi? Sylvester exclamou quando o cetro santo desapareceu de repente. Em vez disso, as lanças de Sylvester e do Lorde Superior Inquisidor colidiram. Abaixo de nós. O Imperador Haas gritou. Sylvester e Lorde Inquisidor olharam para baixo. Mas assim que o fizeram, a sua percepção da terra mudou e começaram uma descida sem fim. O chão invisível que deveria estar ali estava agora ausente, já que o cetro santo estava abaixo dele. Este é o meu vazio supremo, do seu senso comum de tempo e espaço, este lugar é desprovido. São Cetro murmurou e desapareceu novamente. Sylvester e Lorde Superior Inquisidor experimentaram mais uma mudança na direção de sua queda, e agora foram para o lado enquanto a sensação de gravidade mudava mais uma vez. Isso continuou a acontecer e eles não conseguiram encontrar terreno para si próprios. Sylvester imediatamente tentou impedir a queda e construir gaiolas de azulejos de luz ao redor deles, em todas as 6 direções. Enquanto permaneciam suspensos, não importando para que lado a gravidade mudasse, eles finalmente se estabilizaram. Suas habilidades estão relacionadas à mente, então esse vazio tem que estar relacionado a isso. Sylvester tentou encontrar uma maneira de participar da batalha. Você tem alguma ideia, Lorde Inquisidor? Nenhuma, mas tenho perguntas. Lorde Inquisidor respondeu. Quais são suas verdadeiras intenções? Ele não nos matou quando pôde, sem pestanejar. Parece que seu desespero para escravizá-lo é alto. Sylvester concordou e decidiu acompanhar mentalmente o resto da conversa com o homem. Senhor Inquisidor, você se lembra da reunião quando o Cavaleiro das Sombras estava sendo discutido? O Cetro Santo recebeu ordens para garantir minha segurança, mas fui atacado pelo Cavaleiro das Sombras, quase morri e ninguém veio ajudar. O Lorde Superior Inquisidor lembrou-se daquele dia como se fosse ontem. Foi o momento em que a sua fé no Papa começou a vacilar. Eu me lembro do dia. Tal incompetência não é o estilo de São Cetro. Sylvester assentiu silenciosamente e parou de falar. Havia mais no Cetro Santo do que aparenta, mas para descobrir, ele não sabia quão alto seria o custo. Sem hesitação, Sylvester dispersou os Lintitiles. O Lorde Superior Inquisidor usou fogo para se impulsionar no ar, e Sylvester usou as telhas novamente. Eles direcionaram seu olhar para a esquerda, onde o Imperador Haas estava lutando contra o Cetro Santo. A névoa verde cobriu a boca do Imperador Haas, mas dessa névoa surgiram enormes tentáculos adornados com pontas afiadas. Eles atacaram Saint Scepter, fazendo com que ele se esquivasse. Estou feliz que ele esteja do nosso lado, murmurou Sylvester, vendo os horrores que o Imperador Haas desencadeou. Que tipo de existência era aquele homem? Em que ele evoluiria se ultrapassasse o posto de Mago Supremo? Um deus sombrio? Eles só podiam imaginar. Sylvester foi em frente para apoiar o Lich morto-vivo. Utilizando sua magia de luz, ele se impulsionou em direção ao Cetro Santo. Mas sabendo que apenas sua força de nível de Cavaleiro Platina poderia ajudá-lo a lutar, ele evitou usar muita magia. Ele pulou em um dos tentáculos que saíam da boca do Imperador Haas e seguiu os movimentos do Cetro Santo. Sylvester era mais rápido que os tentáculos e o Cetro Santo, já que este último não era um cavaleiro. Estrondo. Sylvester jogou sua lança em vez de se aproximar do homem.
A onda de choque gerada por seu lançamento até empurrou os tentáculos para longe, e a própria lança pegou fogo devido ao atrito com o ar. Ele passou mais rápido do que alguém poderia piscar. Mas São Cetro não saiu do lugar e olhou para a lança. Ele permitiu que ela o alcançasse, mas no momento em que estava prestes a empalá-lo, ele pegou a lança com a mão como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Sylvester praguejou baixinho e avançou, formando uma lança de luz mágica em suas mãos. Quão forte ele é! Slash! Só então, Lord Inquisitor balançou sua enorme espada de fogo em Saint Scepter, o mais rápido que pôde. Foi gigantesco o suficiente para cobrir todo o inimigo. Fecho. No entanto, o cetro santo parou a lâmina de fogo com a mão nua. Sem emoções nos olhos, ele também antecipou a chegada de Sylvester e usou a outra mão para pegar a lança de luz antes que ela apunhalasse sua cabeça. No impasse, com ambas as mãos ocupadas, deu ao Imperador Haas a oportunidade que esperava. Nenhuma palavra teve que ser dita. Eles planejaram tudo em movimento. Sem perder tempo, o Imperador Haas balançou todos os tentáculos afiados em direção ao corpo do cetro santo. Suas lâminas afiadas estavam cobertas de veneno negro. Apenas um pequeno arranhão era tudo o que precisavam para vencer. O vazio é supremo. São Cetro murmurou abruptamente e seus olhos começaram a brilhar demais. Uma enorme quantidade de calor intenso irradiava dele, que Sylvester e o Lorde Inquisidor podiam sentir claramente. Eu sabia antes mesmo de você começar seu esquema. Os olhos de São Cetro continuaram brilhando enquanto os tentáculos se aproximavam dele. O homem ficou parado sem preocupação, como um deus brincando com crianças. Não havia nenhum sentimento de preocupação, nenhum sentimento de pressa. Haas. Volte. Sylvester rugiu, sentindo a destruição iminente. Tarde demais. Santo Cetro murmurou. Oh! Raios de luz branca saíram dos olhos do cetro santo. O calor deles era tão intenso que Sylvester sentiu sua pele queimar só por estar nas proximidades, mesmo sendo imune ao fogo. Os raios brancos gêmeos viajaram na velocidade da luz e, quando o cetro santo moveu a cabeça, os raios começaram a cortar os tentáculos como facas quentes na manteiga. Os grunhidos de dor do Imperador Haas vieram pouco depois, quando os raios o alcançaram e atingiram seu corpo. Sylvester dissipou sua lança leve e se libertou. Ele chutou o cetro santo abaixo da cintura, onde o homem era mais vulnerável. Ele deu um soco nele ao mesmo tempo, logo abaixo do queixo. Estrondo. O impacto jogou o cetro santo alguns metros para trás. Seus olhos de lazer perderam o foco. Ele não conseguia ver o que estava ao seu redor ao disparar os raios, deduziu Sylvester. No entanto, enquanto Sylvester se libertou e salvou o Imperador Haas, o cetro santo ainda pegou o cajado do Lorde Inquisidor. Usando sua força suprema, ele agarrou as mãos do Lorde Inquisidor e apertou-as, esmagando-as em uma pasta de ossos e carne, fundindo-a com o cajado de metal deformado. Mas sem sequer um grunhido, o corpo do Lorde Inquisidor explodiu em chamas, totalmente de cor carmesim. Destemido, ele soltou a lança e usou as mãos muito esmagadas para agarrar o crânio do cetro santo, acendendo chamas furiosas, cobrindo toda a cabeça. Estou envergonhado de ter lhe dado minha lealdade. Lorde Inquisidor rugiu, parecendo verdadeiramente desapontado e enfurecido. Sua voz pesada fez o próprio ar vibrar com intensidade. Quando para este mundo, você só adotou a crueldade. São Cetro, cujas mãos mortais estavam prestes a agarrar a cabeça do Lorde Inquisidor, parou e caiu para trás, permitindo que o Lorde Inquisidor liberasse mais fúria sobre ele. Mas não parecia que ele foi afetado nem um pouco. A magia de um grande mago não era suficiente para atingir mais profundamente do que sua pele. Às vezes. Saint Scepter respondeu, suando diferente pela primeira vez, demonstrando emoções. Mas suas mãos começaram a se mover novamente. Não temos voz nas situações, apesar da repulsa, temos que cumprir certas obrigações. Tristeza. Sylvester exclamou à distância. Deixe ele ir. Sylvester gritou. Ele usou toda a força de suas pernas para alcançar o cetro santo e salvar o Lorde Inquisidor, já que não tinha ideia de onde terminavam essas obrigações. O tempo parecia passar muito devagar naquele instante, apesar de tudo acontecer tão rápido. Já tendo alcançado grande velocidade, Sylvester estendeu a mão para o Lorde Inquisidor para afastá-lo. Mas antes que pudesse fazer isso,
São Cetro optou por libertar o homem sozinho, esticando os braços para abraçar Sylvester. Aconteceu bem diante de seu olhar. Sylvester viu os olhos de São Cetro brilhando novamente e um raio disparou em sua direção. Ele tentou o seu melhor para se esquivar usando o elemental do ar, mas não era mais rápido que a velocidade da luz. Bom, a próxima coisa que ele descobriu foi que ele estava no abraço apertado de São Cetro, preso entre seus braços imóveis. Mas havia sangue espirrando por toda parte, encantando os dois homens de vermelho. Sylvester não se sentiu, mas viu. Seu braço direito passou voando por São Cetro e caiu para trás, destruído, esmagado e queimado, quase sem sobrar dele. A dor era algo que ele estava acostumado, mas desta vez parecia diferente. As feridas se recusaram a cicatrizar, exudando sangue ferente. Você aceita o contrato de sangue? Murmurou Cetro Santo em seu ouvido. Sylvester olhou para trás, para o vazio infinito. Lord Inquisidor ficou de lado, preocupado, com as mãos esmagadas. Atrás, o Imperador Haas estava sentado no chão, faltando um pedaço de sua caixa torácica e ombro. Por fim, olhando para o ombro direito e depois para o Cetro Santo, o homem parecia ileso, exceto por algumas roupas rasgadas e sujas e marcas de queimaduras. Quais são os termos? Ele falou em voz baixa. Saint Scepter não falou verbalmente, mas invejoso as palavras diretas para a mente de Sylvester. Com a chave, siga-me até o centro da tumba escondida. Abra a porta e seja o primeiro a entrar. Twitch Pop capítulo 579 Cidade de Mirage. Logo após a partida de Sylvester, uma hora depois, as vítimas da cidade foram fechadas em caso de emergência e os sinos da cidade chegaram ao tocar. Os soldados eram armados com vários canhões Solarium Lead, enquanto o resto do exército assumia posições estratégicas em caso de invasão. Os civis foram imediatamente prolongados a vários bunkers, enormes, com água e banheiros disponíveis. Todas as potências residentes na cidade se reuniram nas muralhas da cidade para descobrir quem estava atacando. Foi já suicídio que vários grandes magos estavam reunidos lá. Dagorit, Duquesa Bethany, Rei e Rainha Igland, Lord Enar, dois grandes magos da família real Gracia e mais dois grandes magos da família real Riviria. A cidade deveria ser impenetrável. Baque. Baque. O chão de repente começou a tremer, tornando evidente que um exército estava do outro lado das muralhas. Gabriel, que viu isso claramente, cerrou os dentes de aborrecimento. É o restante do exército sagrado da Terra Santa. Quem está liderando? Uau! De repente, uma única lança voou do lado do inimigo enquanto eles ainda estavam a alguns quilômetros de distância. A lança mergulhou direto na parede, bem ao lado da cabeça de Gabriel. Ele nem conseguiu responder porque foi muito rápido. Se os anões não foram feitos nas paredes, eles já foram abandonados. Tanta força. King Glan murmurou e notou um pedaço de papel amarrado na ponta da lança. Ele o pegou e leu para todos. Ninguém precisa morrer. Você não pode vencer, não importa o quanto tente. Basta entregar a chave a Maximilian. Você tem até meia-noite, seu papai, a Sheltar Creed. As cabeças de todos se viraram para olhar para King Gland. Isabela foi a primeira a pegar uma carta e lê-la sozinha. Suas sobrancelhas franziram. A confusão era evidente em seu rosto. O Papa está vivo. Por que ele está fazendo isso? O Papa e o Santo Cetro são amigos de infância, como Sylvester e eu, ou Félix, disse Gabriel, conhecendo as menores coisas registradas na história. Eles planejaram isso juntos. Não sei porquê, mas o Papa não é nosso amigo. Mas esse é o Papa. Isabela exclamou. Ele deveria estar nos ajudando. Ajudando Sylvester. Porque ele quer Madre Xavier. Para chegar ao Papa Silvestre, por que mais? Exclamou a Rainha Trindade Igland. Não está claro agora. Esta é uma guerra de papas, eles querem algo dele. Algo com o qual ele só concordaria se não tivesse outra escolha. Mas você não pode estar pensando em lutar contra o Papa, entrevista um grande mago de Riviria. Ele é um mago supremo. Não podemos vencê-lo. Elion, o sacerdote Tigerbeastiquim, olhou para o grande mago. Se você ousar fugir agora, sua santidade Sylvester irá encontrá-lo e matá-lo. Não importa onde você se esconda. Escolha o seu veneno. Morra lutando pelo que é certo ou morra vergonhosamente depois do seu voo. Eu nunca disse que estou fugindo. O homem encolheu o pescoço e esperou silenciosamente pela decisão deles.
Gabriel olhou para o rei Gland. Vamos mudar Madre Xavier para algum lugar mais seguro. O que aconteceu? Sir Doloren chegou apressado. Ele estava hospedado dentro do palácio do Papa, do lado de fora do quarto de Xavier, mantendo-o seguro a pedido de Sylvester. Quem está atacando? Papa Shell, Gabriel respondeu desanimado. Ele quer Madre Xavier. Sir Doloren imediatamente desembainhou a espada e olhou tenso para os vários rostos, sem saber o que fariam quando confrontados com um poder tão avassalador. Sylvester sempre falou em particular que o Papa não está morto, o homem é poderoso demais para morrer sem deixar vestígios. Então, o que vocês decidiram? King Glan tranquilizou Sir Doloren com firmeza. Vamos lutar pelo que é certo. Somente em um Papa depositamos nossa confiança, não em Ashel, apenas em Sylvester Maximilian. Amém, Dagori respondeu. Seu respeito por Sylvester se aprofundou durante suas façanhas em bestaria. Se ele puder enfrentar São Cetro, eu teria vergonha de vacilar agora. Com todas as dúvidas fora do caminho, King Glan assumiu o comando, pois possui a maior experiência em guerras em grande escala. Lord Gideon Gracia e Sir Bob Gracia, por favor, tomem a borda norte da parede leste e defendam-na. Lord Carlson e Lord Moti de Riveria, tomem a borda sul da parede leste. Não precisamos temer uma invasão vinda do oeste. Há um penhasco e a duquesa Bethany estará lá. Lord Einar, eu e minha esposa permaneceremos aqui nos portões principais. O rei Gland imediatamente ordenou aos grandes magos que garantissem as defesas da cidade. Este é o meu pedido apenas até 5 minutos antes da meia-noite. O que acontece depois? Lord Einar perguntou, o grande mago do reino Blackheart, que parou o tempo. King Gland sorriu. Meu objetivo é diminuir o máximo possível os danos à cidade. Se esses soldados do exército sagrado entrarem na cidade, ocorrerá um saque. Se eles de alguma forma encontrarem um caminho para os bunkers, horrores indescritíveis os aguardam. Assassinato em massa, estupro e assassinato. Lembre-se, todos os bons homens de fé já se juntaram ao lado do Papa Silvestre. O que quer que reste, eles são a mais baixa das mais baixas escórias. Eles não são. Gabriel refutou as palavras do rei Gland. Eles são homens fiéis à Terra Santa. Eles simplesmente não conseguiam distinguir qual Papa servir. No entanto, neste caso, detê-los deveria ser nossa prioridade. Mas atacar na calada da noite violaria o código da guerra honrosa. King Gland zombou, olhando para longe. Ele quebrou o código quando nos deu até meia-noite. Não há mais cavalheiros aqui, apenas os fiéis e pagãos. Bispo Lazark, diga aos seus passarinhos mortos-vivos para alertarem os soldados e manterem os canhões prontos. Vou informá-lo do trajetória mais tarde. Entendido. O bispo Lazark anotou a ordem e usou sua necromancia para se comunicar com os pássaros mortos-vivos que cada esquadrão de canhões possuía. Sem demora, todos começaram a trabalhar e ocuparam suas posições. Xavier foi imediatamente levada para o subsolo, para o tesouro, que permaneceu o lugar mais protegido de todo o palácio, já que Sylvester colocou pessoalmente as runas anciãs para sua proteção. Além disso, Asha estava lá para protegê-la. Mas ainda faltava defesa aí. Quando a desesperança se aproximou, surgiu um lampejo de esperança. Eu posso ajudar. Kemino, a garota Moatcher, aproximou-se do rei Gland e falou com uma voz monótona. King Gland deu um tapinha na cabeça dela. Agradeço a ajuda, jovem. Mas você deve ir para o bunker. Eu invocarei cobras do deserto divino. Cada uma tão forte quanto um grande mago, mestre da magia da terra. Elas não podem parar o Papa, mas podem detê-lo para que você ataque. Kemino tentou falar o mais claramente possível e ajudar. King Gland ficou paralisado em estado de choque. Você pode fazer isso. Sua santidade é uma testemunha. Ozin, pai de Kemino, garantiu. Então terei que pedir sua ajuda, querida. King Gland deu um tapinha respeitoso em seu ombro. Mas permaneça dentro do palácio. Vai ficar muito sangrento aqui. Kemino assentiu silenciosamente e saiu sem dizer uma palavra. Esse era o estilo dela, mas sua ajuda foi profundamente apreciada por todos. Por fim, o tempo passou lentamente e o exército sagrado acampou à distância. As luzes gêmeas da noite lançavam sua luz sinistra sobre as vastas planícies além da cidade. Das altas muralhas da cidade tudo era visível. Dê a ordem, ajuste o ângulo para 68. O rei Gland ordenou ao bispo Lazark.
Sendo um grande mago, passando meses sem dormir, ele aperfeiçoou seu relógio mental o suficiente para saber exatamente que horas eram. Ele apenas ficou parado na beira das muralhas da cidade de Miraz com os braços cruzados, a barba branca e o cabelo balançando com a brisa suave. Em seu coração, ele se perguntava o que estava acontecendo com Sylvester. Se ele estava ganhando, ou se eles já estavam travando uma batalha perdida. Gabriel ainda não havia recebido nenhuma mensagem, o que os preocupava além da tolerância. Tantas horas se passaram e ninguém poderia sobreviver lutando contra um mago supremo por tanto tempo. Mas ele não pôde demonstrar qualquer hesitação, negando-se a ser a gota d'água que quebra as costas do camelo. A cidade precisava de garantias e ele tentou fornecê-las. Essas belas criações, vamos ver como elas derrotam essas abominações heréticas, Ain, declarou o rei Gland. King Gland olhou para o céu, vendo com precisão quantos minutos faltavam para meia-noite. Espere. Espere. Ele contou os segundos finais em sua mente. Fogo. Em toda a muralha leste da cidade, foram instalados quase 500 canhões Solarium Lead. Cada líder de esquadrão ativou o gatilho único que liberou os cristais de luz na câmara reflexiva do canhão. Imediatamente, alimentados pelos cristais do Solarium, raios de luz abrasadora se materializaram. Estrondo. Simultaneamente, todos os canhões abriram fogo, sacudindo os alicerces do muro onde estavam. Os ouvidos ficaram surdos e os olhos momentaneamente cegos, pois a sobrecarga sensorial era demais para eles. Vários feixes de luz branca e brilhante voaram para o céu, cobrindo-o de brilho. Eles eram encantadores, escondendo seu poder destrutivo do público que os aguardava. No acampamento do exército sagrado, os soldados saíram de suas tendas e olharam para o céu com admiração e confusão. Eles observaram uma chuva radiante de estrelas cadentes enfeitando os céus. Hipnotizados e quase encantados, eles esqueceram que tinham vindo para a guerra. Seus comandantes gritaram para que recuperassem o foco, mas os comandos caíram em ouvidos surdos, já que os estrondos dos canhões finalmente alcançaram seu acampamento, acordando-os de seu estupor. No entanto, já era tarde demais. Com grande precisão, o primeiro raio de luz atingiu a parte mais recuada do acampamento, e então as linhas subsequentes caíram gradualmente, cobrindo todo o acampamento por todos os lados. Henrys, Calçons, Medisons, Benjamins, Aruds, milhares de corpos, agora sem nome, rapidamente reivindicados pela morte. Os mais sortudos foram aqueles que ficaram mais próximos do ponto de impacto, pois se transformaram em cinzas antes mesmo que a luz atingisse o chão. Ainda assim, para os que estavam mais longe, a morte também veio rapidamente. Cada vez que um projétil aterrissava, ele primeiro desaparecia no solo e depois vinha a inimaginável onda explosiva de fúria ardente, criando crateras de fogo. Dentro de um amplo raio, nada permaneceu intacto. 10.000 vieram, mas em 3 segundos restaram menos de 1.000. Estrondo. Mas novamente, talvez adiada, a morte também veio rapidamente para eles. Uma segunda parede espetacular de luz engolfou o céu, pronta para cair sobre eles como se fosse um feitiço do deus da morte. Restaram 1.000, mas agora não sobrou nenhum. Numa única noite, o cenário da guerra mudou. Já se foram os dias dos grandes exércitos, espadas e feitiços a serem trocados. Vistos por grandes magos de todo o mundo naquela noite, tendo aprendido que Sylvester tinha uma arma muito maior, eles sabiam que seus dias de luta acabariam, já não detinham o poder supremo. Que o Senhor abrace suas almas. King Glan murmurou friamente para si mesmo, surpreso com a destruição que acabara de testemunhar. O mundo conhecerá a paz sob seu governo, Sylvester Maximilian. Mal posso esperar para ver como você alimentará este mundo. Ding. Ding. Acordando de seu torpor temporário, o rei Glan ouviu os sinos e olhou para baixo. De repente, uma figura imponente se materializou não muito longe dos portões da cidade. Com uma armadura fina e de valor inestimável no corpo, uma capa de seda vermelha nas costas, e uma magnífica mitra na cabeça. Nenhum pingo de benevolência era visível no homem que era amado pelo mundo há não muito tempo. Com olhos resolutos, prontos para a batalha, não havia mais como parar a destruição. Filhos de Solis. Rugiu o homem lá fora. Eu, seu papa, Axeltar Creed, ordeno que você deponha suas armas. Não se esqueça de suas lições sagradas. Já foi derramado sangue suficiente,
Não siga o caminho dos criminosos. Clank. King Glan ouviu o som à sua esquerda e voltou a olhar. Para sua consternação, um esquadrão de canhões colocou suas espadas no chão. O que você está fazendo? Sua lealdade é para com o Papa Silvestre, não para este pagão. Clank. No entanto, mais ruídos vieram à sua direita. Veias saltaram em sua testa e ele olhou para baixo. Você planejou isso desde o início. Ashel Tarkred, o pagão da Terra Santa. O Papa Ashel olhou para cima, olhando para o rei Gland. Eles são os planejadores, majestade. Sou um mero carrasco. King Gland se preparou para a batalha enquanto sentia outros grandes magos chegando ao seu local. Eles? Quem são eles? O Papa Ashel aproximou-se do portão da cidade e tocou com um único dedo. Num instante, o portão derreteu. Eles são os deuses que não precisam de orações. Dentro do vazio supremo, com a chave, siga-me até o centro da tumba escondida. Abra a porta e seja o primeiro a entrar. Silvester cerrou os dentes quando o cetro santo fortaleceu seu domínio, esmagando suas costelas com facilidade. Ele tentou falar com o homem mentalmente também. O que há dentro dele? Uma maldição para aqueles deste mundo. Uma bênção para aqueles que estão neste reino, lançada. Decida agora se vai morrer ou fazer um voto. Saint Scepter ficou sério, não dando mais chances enquanto quebrava as costelas de Silvester a cada segundo que passava. Silvester tossiu sangue. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho frenético. A ferida em seu ombro sem braços sangrava profusamente e Solarium permanecia difícil de ser absorvido. Sua pele pálida começou a se tornar mortal. Não havia passado muito tempo, mas ele sentia que os dias já haviam passado. O que ele quer? Ele teme eles, mas por que me levar lá? Salvando-me? Silvester questionou-se, mas a dor finalmente começou a atrapalhar seu julgamento. Onde está Shonky? Procurando por poções de cura, seu olhar disparou ao redor. Mas Mirage não estava em lugar nenhum. Isso o preocupava sem limites, até mesmo assustando-o. Depressa, Bard, sua cidade quase morreu. Se você não for rápido, nada restará para valorizar. São Cetro falou vocalmente. Não. O Lorde Superior Inquisidor rugiu à distância. Seu cajado foi destruído e suas mãos esmagadas ainda sangravam. Ficou claro que suas feridas eram intratáveis dentro do vazio. O preço é muito alto, você deve desafiar. Mas Silvester não respondeu ao Lorde Inquisidor com tanto entusiasmo como antes. Mas os riscos são muito altos. Se eu não fizer isso, nada sobrará, só terá cobras humanas malignas, descontroladas e corrompidas. Se eu não fizer isso, a mãe morrerá, e com ela morrerá o sonho de milhões. Perdoe eu, Senhor Inquisidor, se vivermos, poderemos nos opor a esses vilões. Não se submeta. Lorde Inquisidor rugiu e arrastou seu corpo para atacar o cetro santo. Aceito. Silvester aceitou o contrato. Pegue o sangue. O cajado de São Cetro flutuou ao lado dele e criou um pedaço de papel do nada. Então ele soltou Silvester de suas mãos. Silvester tentou lê-lo rapidamente, mas para sua surpresa, não era a língua comum do mundo. Este é o grego koiné. Ele ainda leu os termos rapidamente e garantiu que eram o que São Cetro falava. A chave, a porta, ser o primeiro a entrar, tudo estava lá. Sem hesitar, ele ergueu a mão esquerda, tocou a ferida aberta no ombro direito e pressionou o polegar no papel. O contrato brilhou com luz branca, e finas cadeias de luz saíram dele, amarrando-se ao redor dos corações de São Cetro e Silvester. Depois, o papel desapareceu de volta na equipe. O que você fez? Disto você nunca mais poderá fugir. O Lorde Superior Inquisidor ficou triste, aproximando-se deles na esperança de atacar, mas agora perdeu a vontade de fazê-lo. Silvester não demonstrou remorso por sua decisão. Não tenho intenção de concorrer, Santo Cetro, por favor, liberte-nos do vazio e detenha o Papa Ashel. Saint Scepter segurou seu cajado e bateu suavemente no chão. Ondulações se espalharam e a escuridão piscou diante de seus olhos. No momento seguinte, eles se encontraram olhando para o céu suavemente iluminado. As luas estavam lá, mas no horizonte o sol também subia lentamente. A mente de Ashel é um enigma, não posso mais detê-lo. São Cetro falou, enviando arrepios de desespero em Silvester. Eles nos comandam, mas seu coração deseja outra coisa, algo mais. Volte para sua cidade. Tenho certeza de que ele não ignorará as palavras de seu neto adotivo.
Tio-e-Pop capítulo 580. Ao ouvir as palavras de São Cetro, os olhos de Sylvester ficaram vermelhos. A cidade de Mirage estava longe e seu corpo estava fora do solário. Seu ombro ainda sangrava, embora mais lentamente, e suas costelas ainda estavam quebradas. As mãos do Lorde Inquisidor foram esmagadas e não puderam ser curadas automaticamente. Enquanto isso, Felix estava inconsciente e o Imperador Haas não conseguiu se levantar devido a fraturas nos ossos. Chegar à cidade antes que algo infeliz acontecesse fosse quase impossível em seu estado. Mas Sylvester não teve escolha. Ele colocou a mão esquerda no ombro sem braços. Depois disso, ele usou magia de fogo simples e queimou o ferimento para estancar o sangue. Ele então envolveu um pedaço de sua capa para evitar qualquer infecção do ar. Nos encontraremos novamente, Sylvester Maximilian. Depois que você se tornar papai. O cetro santo começou a subir no ar, balançando para longe. Que você encontre consolo em suas ações, não importa o que aconteça. O homem afastado em direção ao céu e Sylvester foi deixado por conta própria. Ele se sentiu aliviado porque o cetro santo não lhe pediu para cumprir o contrato imediatamente. Havia algo sobre ele que ele ainda precisava descobrir e precisar de tempo para isso. Mas ele assistiu ao desespero e à frustração que emanavam do Lorde Superior Inquisidor enquanto permanecia em silêncio. Ele provavelmente está desapontado comigo. Sylvester percebe isso. As consequências de minhas ações são minhas. Não perca a esperança, Senhor Inquisidor. Não pare de entoar aquela oração silenciosa. Vamos curar sobre Aker, Felix e o Imperador Haas. Vamos voltar correndo para a cidade. Sylvester correu em direção a Sobreaker, aquele que estava em estado mais terrível. O homem mal consegue se sustentar, ainda empalado por múltiplos lançamentos de osso. Shunki. Sylvester chamou seu amiguinho. Onde você está? Estrondo. Só então, um raio caiu do céu e a aurora apareceu. Seu cabelo flutuava, irradiando uma luz azul profunda que combinava com seus olhos. Eu. Finalmente encontrei você. Onde você estava? Seu braço, Sylvester. Estávamos presos no vazio supremo, respondeu Sylvester e notou Mirai sentado no ombro de Aurora, provavelmente aquele que a chamou. Perdemos, Aurora, por pouco sobrevivemos. As mãos do Lorde Inquisidor estão esmagadas até virar pasta, o resto você pode ver. A cidade de Mirai também está sob cerco do Papa Shell desde amanhã. Seja rápido e comece a curar a todos. Devemos retornar rapidamente. Papa Shell? Mas ele estava morto. Aurora exclamou em choque. Não há tempo para explicar. Vamos primeiro. Sylvester se apressou. Aurora não disse mais nada e correu para ajudar sobre Aker. Enquanto isso, Sylvester pediu a Mirage que tirasse algumas centenas de frascos de poções de cura, poções para reabastecer o sangue e alguns sacos de cristais de solário. Mirage simplesmente abriu bem a boca e jogou fora alguns sacos. Maxi. Ele me expulsou do lugar vazio. Eu adivinhei isso, respondeu Sylvester e olhou para o Lorde Inquisidor. Coloque esta poção em suas mãos e ajude Felix. Vou verificar o Imperador Haas. Seus ferimentos podem não estar de acordo com nossas normas. Sylvester se aproximou para verificar o Imperador Haas. O homem parecia muito ferido. Seu esqueleto havia sumido de alguns lugares. Você está bem? Onde está doendo? Machucado? Sou incapaz de sentir dor, Bard. O Imperador Haas respondeu como se não estivesse ferido. Eu apenas tenho que esperar até que os ossos voltem a crescer, o que acontecerá em algumas horas. Você fez bem em aceitar a proposta dele, Bard. Sua força é imensurável. Me recuso a acreditar que ele seja um mero mago supremo. Como posso ajudá-lo? Sylvester perguntou a ele, sem muita vontade de falar sobre o contrato. Preciso retornar rapidamente para a cidade de Mirage. Ela está sitiada pelo Papa Shell. O Imperador Haas se desculpou. Perdoe-me, Bard, mas não posso mais me envolver na batalha, pois não consigo nem ficar de pé. Mas podemos voar para a cidade em meu dragão morto-vivo. Foi uma ótima oferta. Então Sylvester rapidamente deu ao Imperador Haas algumas vestes largas para cobrir seu corpo e o ajudou a andar, quase pegando-o pelo ombro. Eles olharam e notaram que Felix estava acordado, mas sentado enquanto apertava o estômago. Algumas costelas provavelmente foram quebradas e órgãos rompidos. Mas sobre Aker ainda foi o mais ferido. Aurora tirou as lanças de osso de seu corpo e curou lentamente as feridas maiores.
No entanto, ele havia perdido muito sangue e as poções para reabastecer o sangue não funcionaram tão rapidamente. Ele morrerá se não o levarmos a um curandeiro e não fizermos uma transfusão de sangue, Aurora os avisou. Subam no dragão morto-vivo, Sylvester ordenou rapidamente. Podemos chegar à cidade de Miragem em 1 hora se tivermos sorte. No caminho, absorva os cristais do Solarium. Lutar, e não sei quanto perdemos até agora. Felix de alguma forma se levantou, embora com as costas arqueadas, e veio ajudar. Apresse-se então, todos que amamos estão lá. O grande dragão morto-vivo era feito de ossos, então algumas grandes peças de roupa foram colocadas em suas asas para lhe dar sustentação. Enquanto isso, uma engenhoca semelhante a uma cela foi feita para sentar. Era pequeno, mas todos poderiam se espremer de alguma forma. Então o Imperador Ras deu seu comando, e o dragão voou com um forte bater de asas. Sylvester sentou-se sozinho no fundo e fechou os olhos, tentando se acalmar e falar com Gabriel na cidade. Usando o Solarium Web, ele procurou a assinatura de Gabriel e se conectou com ele depois de um pouco de luta. Qual é a situação, Gab? Max. A voz de Gabriel veio imediatamente, ligeiramente tensa. Você ganhou. O que aconteceu? Sylvester percebeu o desespero em sua voz. Não, mas a batalha foi anulada com alguns compromissos. Estou voltando em um dragão morto-vivo, mas estamos todos gravemente feridos. Qual é a situação aí, Gab? Mamãe está segura. Gab permaneceu em silêncio por um tempo e, quando falou novamente, sua voz estava baixa. Max. Perdemos o controle sobre nossos exércitos. As palavras do Papa os influenciaram e os aterrorizaram o suficiente para obedecer às suas ordens, já que ele ainda é o Papa. Eles atacaram a própria cidade. Os inquisidores estão se opondo a eles, mas não sei como por muito tempo eles podem aguentar. A cidade não está destruída, mas o Papa Shell é imparável. Ninguém poderia detê-lo. As cobras dragão também foram derrotadas, e apenas o Cavaleiro das Sombras impediu o Papa de entrar no palácio e chegar até a Mãe Xavier. Sob o comando do Papa estão sitiando o palácio. Estou tentando empurrá-los para trás o máximo possível, Max. Isso explicava as pausas que Gabriel fazia ao falar. Ele estava ocupado lutando do outro lado, tentando proteger o palácio do Papa de ser invadido. Sylvester não o incomodou mais. Gab, estarei aí em breve. Espere até lá. Assim que eu chegar, o Papa irá parar por conta própria. Ele encerrou a comunicação com Gabriel e abriu os olhos. Retomando o consumo dos cristais do Solarium, ele tentou recuperar um pouco da energia perdida. Mas logo ele percebeu um problema maior. Suas feridas não estavam cicatrizando por algum motivo. Ele olhou para o Lorde Superior Inquisidor. Suas mãos ainda pareciam esmagadas, totalmente destruídas e sangrando profusamente. Felix também não estava bem, tendo ficado inconsciente novamente. O mesmo para Sobreaquer. Será que São Cetro fez mais alguma coisa conosco? Tóxico. Dê ao Lorde Inquisidor poções para reabastecer o sangue. Sylvester ordenou a Aurora. Perder muito sangue levará a alucinações. O Lorde Superior Inquisidor emitiu um grunhido baixo e recusou a oferta de Aurora. Guarde isso para suas batalhas futuras, Bard. Livrar-se do contrato de sangue será difícil. Pai, por favor, não faça isso. Suas mãos podem ser curadas quando chegarmos à cidade. Aurora tentou convencê-lo preocupada. Sylvester suspirou e se aproximou, sentando-se ao lado do Lorde Inquisidor. O grande homem era hábil em transmitir muito em poucas palavras. Senhor Inquisidor, é aqui que termina a sua crença em mim? Por causa de um pequeno obstáculo em nosso caminho para a grandeza? O Lorde Superior Inquisidor balançou a cabeça. O cheiro ardente e furioso diminuiu um pouco. Eu nunca duvidei de você antes, não duvido de você agora. Perder minha fé, as experiências de minha vida não permitem. Sylvester contou que eles haviam entrado em uma área arenosa, ou que esperavam que a cidade fosse próxima. Ele construiu o ânimo do Senhor Inquisidor. Então tome uma poção para reabastecer o sangue. Há muito para você realizar no futuro como meu Lorde Superior Inquisidor. Ouça-o, pai. Aurora insistiu, não gostando da misteriosa tristeza que sentiu ao ouvi-lo. Depois desta guerra, temos muito mais a fazer. Mas o Lorde Inquisidor olhou silenciosamente para o oeste. Esse cheiro de novo. Porque isso vem dele. Sylvester viu algo por trás da raiva do Lorde Inquisidor, e isso o assombrou muito.
O que está acontecendo na mente dele? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.